Meus irmãos, boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos a essa casa de oração. Você que está chegando a primeira vez, sinta-se acolhido. Espero que você goste, que você leve o que aqui veio buscar. E quem é frequentador habitual, né, da mesma forma. Sejamos todos nós muito bem-vindos e que a paz de Deus e de Jesus seja conosco. Então, eu tenho feito um trabalho a respeito das leis morais, né? São 10. Então, eu me propus a fazer 10 apresentações, 10 palestras, né? Não gosto muito desse termo, porque a gente não é palestrante, a gente é só um colaborador com muito boa vontade e estudioso, só isso. E aí a gente fala um pouquinho para esclarecer. E hoje já estamos na quinta lei moral. Vamos falar um pouquinho sobre a lei de destruição. E para iniciar falando da lei de destruição, a gente tem que lembrar de uma frase que está escrita na lápide de Allan Kardec. Eu nunca tive lá na França, no cemitério onde ele foi sepultado, mas a gente sabe que em cima da lápide dele está escrito o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então nós precisamos, para progredir sempre e para atender ou para estar de acordo com a lei divina, com a lei de Deus, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Quer dizer que o nascimento, a morte e o renascimento vão fazer que o nosso progresso aconteça. E desta forma, a gente começa a entender um pouquinho a respeito da lei de destruição. Porque é fácil a gente compreender lei de reprodução, lei de conservação, que eu falei no mês passado. Mas a lei de destruição parece que ela vai contra a lei de Deus. Parece que destruir, já que Deus nos criou para que sejamos, né? Não é para que fôssemos, é para que sejamos felizes. Parece que a destruição não combina muito com a bondade de Deus. Mas a gente vai ver que sim, que combina. E que destruição, a lei de destruição, é também, claro, eu já falei na vez passada, né? É também uma lei moral. Que a lei moral é a lei divina. Que, como Kardec era um professor didata, ele didaticamente, vamos dizer assim, classificou as leis morais em 10. Né? Então vamos adiante, vamos começar. Como em todo slide falando de leis morais, a pergunta vem: o que são as leis morais? É o conjunto de leis que regem o progresso moral e espiritual da humanidade. Então, sujeitos às leis morais estamos nós, os homens, né? A humanidade. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de tudo. As leis da natureza, e eu volto ao exemplo, a lei de gravidade, por exemplo, é uma lei da natureza. A lei de ação e reação, além de ser uma lei da natureza, que nós a estudamos lá na física, também é uma lei moral. A lei do retorno, né? Ação e reação. Bem, umas regulam as relações da matéria, que são as leis físicas, que estão na química, na matemática, na física, na biologia. Outras dizem respeito ao homem, em suas relações consigo mesmo, dele com ele mesmo, ou nossa conosco mesmo, com os seus semelhantes, minha com os meus semelhantes,
e com Deus, do homem para com Deus, que são as leis morais. Estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, especificamente das questões 614 a 917, a terceira parte, ou, se quisermos, o terceiro livro de O Livro dos Espíritos, que é dividido em 4. A lei de destruição é uma delas. São ensinamentos universais, independentes de religiões, válidos para toda a humanidade. Então não é porque estamos fora da doutrina espírita que não professamos ou que não acreditamos no espiritismo, vamos pôr assim, em termos bem simples, que as leis morais não nos alcançam. Não, elas são as leis divinas. Não importa que eu não acredite em reencarnação, não interessa. Ela existe e ela vem para nos facultar o progresso e a nossa evolução. Escritas na nossa consciência. Então, onde é que está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. A gente já nasce com aquela intuição das leis divinas. Elas são constantemente relembradas, né? Com regras do corpo, bem como da alma. E aí estão elas, na questão 648, como eu falei, didaticamente divididas. Por 1, a lei de adoração, nós já tratamos até a 4ª, hoje é a 5ª. A lei do trabalho, a de reprodução, a lei de conservação, falamos na vez passada. Hoje, então, a lei de destruição. Depois, lei de sociedade, de progresso, de igualdade, lei de liberdade. E, por fim, a mais importante e que resume ou que abarca todas elas, que é a lei de justiça, amor e caridade. Assim, então, é na terceira parte de O Livro dos Espíritos, especificamente no capítulo 6, nas questões 728 a 765, e vale o estudo quando chegarmos em casa, vale conferir, que Kardec nos traz codificado o ensinamento dos imortais a respeito da lei de destruição. Temos nos itens 1 ao 7, são 7 tópicos, neste capítulo abordando o seguinte: a destruição necessária e a destruição abusiva, os flagelos destruidores, que são aquelas da natureza, as doenças, passamos há bem pouco tempo por uma pandemia e por aí vai. As guerras, os assassínios ou homicídios, mas não só homicídios, os suicídios também, né? Assassínios, crueldade, duelo, pena de morte. E assim, em virtude do tempo, a gente não vai poder falar de tudo, a gente selecionou só alguns itens, né? Mas, claro, vale o estudo para quem se interessar. Então tá, vamos falar então da lei da destruição necessária e destruição abusiva. Como todas as leis morais, a primeira pergunta que abre cada capítulo da lei é: a lei, neste caso, de destruição é uma lei da natureza? Ou a destruição é uma lei da natureza? E os espíritos respondem que é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso, a que chamais destruição, não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, meus irmãos, a gente tem que pensar que não é destruição, que a morte, por exemplo, do nosso corpo físico, ele
O corpo físico vai, a gente sabe, não volta. O corpo, este corpo aqui que eu estou vestindo atualmente, a Eliane, quando eu desencarnar, este corpo não volta mais. Mas o que é que volta? E o que é que prossegue? O meu espírito. Então não é o ser, meus irmãos, não é o corpo físico. O corpo físico é uma vestimenta que a gente se utiliza para que a gente tenha essa reencarnação, que a gente possa viver a nossa reencarnação com todo o planejamento reencarnatório que nos foi feito, que nós, na medida do possível, participamos desse planejamento. Mas, quando se destrói este corpo, não se destrói o ser. O corpo, sim, o ser, não. E é necessário. Imaginemos nós se não houvesse a morte. Uma pessoa que está num sofrimento danado, como é que faz? Eternamente em sofrimento? Sim, porque ainda somos habitantes de um planeta de provas e expiações e nós adoecemos. Nós ainda estamos sujeitos a uma tempestade, ainda estamos sujeitos a muitos problemas e morremos. Mas é natural. Como diz o Haroldo nas palestras dele, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Nós todos vamos morrer. Aliás, meus irmãos, é a única certeza que nós temos nesta vida. A única. Ai, pois é, mas o espírita faz uma apologia à morte, parece que... Não, meus irmãos. É uma questão de realidade. Precisamos desencarnar para que o processo de evolução se dê, para que o nosso progresso continue acontecendo. Que a partir do desencarne, ficamos um tempo, cada um tem o seu, lá no mundo espiritual, aprendendo, se preparando, programando o quê? A nossa volta, a nossa reencarnação. Às vezes nem será aqui na Terra, né? Se nós não nos enquadrarmos, o planeta está também se transformando em planeta de regeneração. E se nós não estivermos de acordo com a vibração e com o tipo que há de se reencarnar nesse planeta, nós certamente iremos para outro, né? Como aconteceu com os exilados de Capela. Então, meus irmãos, há duas formas de destruição no planeta. Uma é benéfica, a outra é abusiva. Uma é benéfica, a outra é abusiva. Porque se nós nos lembrarmos da minha fala no mês passado a respeito da lei de conservação, a gente nasceu e Deus nos dotou do instinto de conservação para que a gente permaneça vivo e com saúde. Para quê? Para a gente aproveitar a nossa reencarnação. Tá, mas daí tem a lei de destruição ao lado? Sim. É necessário. É necessário. A primeira, que é a benéfica, não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres. A cada reencarnação, nós vamos evoluindo um pouquinho. Depende quanto esse pouquinho, depende de nós. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, cada um conforme as suas obras, né? Devagarinho a gente vai evoluindo a cada reencarnação. A segunda, vejam que eu grifei, não prevista na lei de Deus, que é a destruição abusiva. Resulta da imperfeição moral e intelectual do homem em razão da predominância da sua animalidade sobre a natureza espiritual. Exemplo, a guerra. A guerra não é da lei de Deus. É da lei de destruição? Não, não é. Causa destruição? Causa. É abusiva e será responsabilizado quem o der causa.
perante as leis divinas, né? Então tem que se compreender. Quem deu a vida a nós? Deus. Quem pode tirar de nós a nossa vida? Somente Deus. Se qualquer outro processo nos tire a vida, não está de acordo com a lei de Deus. É simples assim. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação à lei de Deus. A destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parece conciliar-se com a bondade de Deus. Porque a gente vê entre os animais, né? O predador, a presa, um animal se alimenta do outro. Nós, seres humanos, nos alimentamos com muita frequência, a grande maioria de nós, de outros animais também, de outros seres vivos, porque as plantas também são seres vivos. Nós nos alimentamos, mas é necessário. A nossa constituição física necessita desse alimento. É abuso? Não. Quando caçamos, aí sim. Porque claro, quando caçamos para diversão, para esporte, não é necessário, não é para nos alimentarmos. Claro que às vezes caçamos, isso no passado, hoje em dia acho que já não acontece mais, mas caçávamos para conquistar o nosso alimento, né? Para quem vê apenas a matéria, isso são os espíritos nos dizem, e restringe a vida presente à sua visão, quer dizer, só o material, não vê que depois tem mais, não vê que existe além, né? Isso, com efeito, pode parecer uma imperfeição da obra divina, pois, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano. Às vezes a gente pensa que, pelo fato de os seres se destruírem entre si, uns comendo, se alimentando dos outros, pensamos que, nossa, Deus errou aí, né? Porque a gente costuma avaliar só do nosso ponto de vista. Deus é perfeito, justo, bom, só faz o bem. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Meus irmãos, será que ele erraria? E aí não seria Deus, se isso fosse possível, né? A denominada lei de destruição, então, melhor se conceituaria, no dizer dos instrutores espirituais, como lei de transformação. É dessa forma que nós temos que encará-la. O que ocorre na realidade é a transformação e não a destruição ou aniquilação dos seres, tanto no que concerne a matéria, quanto no que se refere ao espírito. Vejamos a matéria. O nosso corpo, quando se destrói, ele não se transforma em cinzas, do pó vieste, do pó retornará, não tem? Ele se transforma, os átomos vão incorporar a terra e por aí vai, as cinzas. E o nosso espírito, então, nem se fala, né? Porque esse nunca se aniquila, nós somos eternos. Tomada como transformação, a norma aplica-se também ao espírito, eterno, indestrutível, mas em contínua mutação, obedecendo à evolução e ao progresso sob os processos mais variados e complexos. Então é o que a gente desencarna e reencarna, porque o espírito é eterno e está sempre em evolução. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim. Olha só, tem finalidade. A gente começa a compreender que Deus de fato não erra, né? A manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro
é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. Para exemplificar e para ilustrar isso aqui, vamos lembrar de algum animal ou algum inseto que veio, vamos dizer assim, enxertado de outro lugar e foi para um determinado lugar que não é o natural dele. E aí aquilo se prolifera. E o que a gente diz? Pois é, não tem predador. E vira o quê? Uma praga. Olha aí, ó, nós estamos com quase um problema sério de saúde pública no que se refere às capivaras. Não é verdade? Elas estão infestando todos os lugares. Ah, mas não faz mal nenhum. Sim, será que não? Elas têm uma coisa que chama carrapato. E é complicado. Esse bichinho, quando infesta, ocasiona uma doença bem grave. Chama febre maculosa. Podem olhar. Então, é necessário que os seres, que haja este equilíbrio, que um ser se alimente do outro, que haja o predador e a presa, para que a natureza não se desequilibre. Isso nos animais, nos vegetais também, nos insetos e por aí vai, né? A parte essencial é o princípio inteligente, quer dizer, é o nosso espírito, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas, porque passa em todas as transformações, porque ele passa, ele vai se elaborando. É assim que as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. O objetivo é o equilíbrio, e na natureza Deus se utiliza dos seres, um predando o outro, para que esse equilíbrio aconteça. Os flagelos destruidores fazem parte do processo provacional e expiatório do nosso planeta, alcançando indistintamente grandes e pequenos, ricos e pobres. Todos estávamos naquela época sujeitos aos efeitos da pandemia, não foi? Todo mundo. Ah, não, o rico não. Como não? O pobre também, todo mundo. Então nos iguala. Aliás, somos todos iguais, espiritualmente falando. Uns um pouquinho mais evoluídos, outros nem tanto. Uns quase chegando na angelitude, outros ainda bem animalizados, mas somos todos, né? Estamos todos sujeitos, por exemplo, numa grande tempestade, como aconteceu agora, semana passada, lá na Jamaica. Aquele furacão chamado Melissa assustou, destruiu. Só os pobres? Não, todos. Os espíritos orientadores nos esclarecem que Deus permite ser a humanidade atingida por flagelos para que ela progrida mais rápido, né? A gente desenvolve a nossa empatia, a nossa solidariedade, a gente desenvolve a nossa inteligência. Vocês, a propósito, falando do furacão que assolou a Jamaica, eu vi nas redes sociais, na internet, a imagem de um avião no olho do furacão. Meus irmãos, olhe a tecnologia, isso é obra de quem? Do homem, da inteligência do homem. Ele pode prever a categoria, ele pode prever aonde vai acontecer aquele problema. E vai conseguir segurar o furacão? Não, mas com antecedência vai poder avisar para que se evacuem a área, para que as devidas providências, na medida do que for possível, possam ser tomadas. Não é verdade? É isso. Então, esses flagelos servem para isso. Eu acho que não faz muito tempo que se pode prever e que se possa voar dentro do olho de um furacão, né? Não é comum isso. Quer dizer, agora, a partir de agora, a
Acredito que sim, né? Vai desenvolvendo a inteligência. São provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, foi o que eu falei, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, quando não o domina o egoísmo. É isso, quando não o domina o egoísmo. Porque, infelizmente, às vezes, no meio dessas tragédias, a gente vê também muita gente saqueando lojas, casas e por aí vai, né? Infelizmente. Mas escolha de cada um, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Desta forma, em face do impositivo da evolução, o homem enfrenta os flagelos que fazem parte da vida. Afinal, nós somos habitantes de um planeta de provas e expiações e que está também se destruindo, se transformando, já que o termo é melhor. E vai acontecer, esses flagelos vão acontecer. Ainda temos vulcões, terremotos e por aí vai, né? Os naturais surpreendem-no. Quem? O homem. Sem que os possa evitar, não podemos evitá-los. Não obstante a inteligência lhe haja facultado meios de os prevenir e até mesmo de remediar-lhes algumas consequências. Alguém tem dúvida? Olha o que aconteceu com a pandemia. Podemos evitá-la? Naquele momento não podíamos. Se foi criação, o vírus foi criado em laboratório, não sei. Isso tudo é especulação, eu não sei. Eu sei que naquele momento nós não pudemos evitá-la. Mas o que aconteceu? Uma vacina rápida. E foi onde conseguimos frear os efeitos da tal da pandemia. Graças a Deus, né? Acontecem ocasionalmente, desafiando-lhe a capacidade intelectual e, ao mesmo tempo, estimulando-lhe os valores que deve aplicar para os impedir. É isso, a capacidade intelectual, a inteligência. Trabalhamos para isso, para salvar vidas, neste caso. Enquanto isso não ocorre, constituem-lhe corretivos morais, mecanismos de reparação dos males perpetrados, recursos da vida para impulsioná-lo ao progresso. Enquanto a gente não consegue fazer diferente em relação a esses flagelos, a gente vai desenvolvendo as nossas... vai nos corrigindo moralmente, vamos desenvolvendo mecanismos de nos ajudar, de melhorar, a nossa condição física também diante disso. Há dois tipos de flagelos destruidores também, assim como a destruição abusiva, os naturais e os provocados pelo homem. Os naturais, as tempestades, as doenças, né? Os provocados pelo homem a gente conhece bem, que chama a guerra. Ensinam-nos os mentores que os flagelos naturais, tais como as inundações, as intempéries fatais à produção agrícola, às vezes assola, uma chuva de granizo acaba com uma lavoura inteirinha. Quantas vezes a gente vê um produtor rural chorando por conta disso? Os vendavais, terremotos, epidemias que podem causar tantas vítimas. São acidentes passageiros no destino da Terra, que ainda é um mundo expiatório, que haverão de cessar no futuro, quando a humanidade que a habite haja aprendido a viver segundo os mandamentos de Deus, pautados no amor, dispensando então os corretivos da dor. Quando nós merecermos, né? Quando nós aprendermos pelo amor, não precisaremos mais aprender pela dor. Os flagelos destruidores, então os provocados pelo homem, representam, ao contrário dos naturais, uma grave infração à lei de Deus. Sabemos que de todos os sofrimentos existentes na Terra, os males mais numerosos
são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, quer dizer, da sua cobiça, dos seus excessos em tudo. Exemplo, a guerra. Mas eu não estou falando só de guerra entre nações. Estou falando, às vezes, de uma guerra lá em casa. Aí, a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, dos conflitos, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades, né? É um flagelo destruidor. A corrupção é um flagelo destruidor. Ela pode causar a morte de uma família, de várias famílias. Ela pode causar a fome, que também não é de Deus, né, meus irmãos? Não é uma lei de Deus. Na verdade, esses sofrimentos dolorosos que assumem a feição de flagelos destruidores fazem parte da programação reencarnatória, representando, em última análise, medidas de reajuste espiritual perante a lei de Deus. Às vezes está na nossa programação reencarnatória. Esta pandemia, por exemplo, estava. E muitos morreram nesta pandemia. E muitos outros, graças a Deus, a imensa, esmagadora maioria, não sucumbiu a esta pandemia. E foi inventado, por exemplo, antigamente a gente não tinha essa história de reunião online, palestra online, ficou, né? Foi um aprendizado, tudo a gente tem esse aprendizado, faz parte da nossa programação reencarnatória. São aflições que remontam às ações ocorridas no passado em outras reencarnações. Se fizer parte do nosso planejamento reencarnatório, que nós percamos tudo o que tenhamos numa enchente ou numa tempestade, num tornado, sei lá o que for. Faz parte da nossa programação reencarnatória. E para concluirmos, meus irmãos, no futuro, quando a Terra passar definitivamente para a categoria de mundo de regeneração, estando o planeta livre de expiações, as guerras então serão banidas. Graças a Deus, entre as nações já estão quase. Antigamente era muito mais incidente, né? Inclusive com 2 conflitos mundiais. Hoje nós ainda temos guerra entre nações, mas se Deus quiser, daqui a pouco não mais. A gente tem que cuidar da guerra que eu falei, aquela lá em casa, aquela comigo mesmo. Mas isso somente ocorrerá quando efetivamente os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. É o caminho para a felicidade. E a guerra, esse monstro de 1000 faces, ela não é só entre nações. Ela que começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar, presta atenção, e se prolonga na intolerância da fé, quer dizer, só a minha religião é que presta. O resto, tudo, inclusive eu sou intolerante. Se possível, eu quebro aquele templo. Né? A gente já vê invasão a igrejas com quebra de imagens. Por que, meus irmãos? Por que essa intolerância? Invasão a templos de origem africana, como o candomblé, como enfim, essas outras matrizes africanas, e que se quebra, porque não tolera, não pode. Como assim? Como não pode? O Deus é um só, né? Na vaidade da inteligência e no orgulho das raças. Orgulho das raças. Que coisa mais ultrapassada, não é verdade? Que mané orgulho de raça. Existe só uma, chama raça humana. Não, divididos pela cor da pele, pelo formato dos olhos, sim, mas a raça é uma só, e é a raça humana. Alimentando-se de sangue e lágrimas,
violência e desespero. Então essa guerra desaparecerá, mas somente quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da terra se amem como irmãos. E que Jesus nos ajude diante dos flagelos, diante das guerras e principalmente diante do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que é o pior dos flagelos. Porque a morte, meus irmãos, eu repito, desculpa, mas todos nós vamos morrer. Agora, a nossa evolução, esse depende muito de nós. O caminho que a gente quer, a pressa é nossa. E essa guerra íntima que nós temos só nos atrasa, né? Ela é fruto do nosso egoísmo. Que Jesus nos ajude, nos abençoe. Obrigada pela atenção de vocês. Vamos cuidar, pensar que não existe destruição, existe transformação. E vamos cuidar que a nossa transformação seja sempre a melhor, a mais rápida, num ser melhor, de luz. Daqui a pouco seremos anjos. Obrigada pela atenção, boa noite, boa semana a todos nós.